Vamos dar sequência semana passada. Nós vimos então o primeiro tópico, né? Que é quais sinais a Bíblia fala sobre os últimos acontecimentos. Vimos esse. Segundo tópico, já aconteceu algum sinal? Já. Muitos sinais já aconteceram, estão acontecendo. Uma das questões que está em pauta, né? E os gafanhotos da Argentina. Mas é um sinal? Quando que vocês viram nos últimos tempos aí praga de gafanhoto? Vocês viram as imagens dos gafanhotos comendo os trem? Pela madrugada, gente, eu nunca vi um trem daquele lá. Já pensou? Quer dizer, a gente na televisão, né? Mas e ao vivo, vocês já viram aquilo lá ou não? Gente, nunca se viu. Então assim, ó, é um sinal dos últimos tempos? Gente. É sinal. Está acontecendo coisas como nunca se viu. Esses são os sinais. Guerra sempre houve, mas não como está acontecendo hoje. E fome também, mas não como as coisas estão acontecendo. Apostasia. Gente, olha como a igreja está hoje. A igreja se perdeu. Berço da evangelização, que é os Estados Unidos, a Europa. Cadê? Está tudo secularizado. Não tem mais cristianismo lá, é tudo secularizado. A apostasia chegou. Por quê? Porque vai precisar chegar. Porque o anticristo, ele vai surgir, vai se evidenciar quando todas essas coisas estiverem preparadas. Por quê? Quem vai preparar para ele? O falso profeta. Vai dar credibilidade, vai fazer até uma estátua, uma imagem dele, né? A fé precisa estar nessas condições que a gente está vendo por aí. Aqui no Brasil tá ruim, mas não como no berço da evangelização. Lá está tudo secularizado. Então nós precisamos saber que nós não estamos falando da volta de Cristo aqui para o Brasil. Nós não estamos falando da volta de Cristo para o Brasil, nós estamos falando da volta de Cristo. E a volta de Cristo, os sinais estão aí. Nós precisamos ver que as coisas estão acontecendo. Então, já aconteceram sinais, muitos. Todos esses que eu citei aqui já estão acontecendo já. A Bíblia fala sobre a data da volta de Jesus? Não, gente. Muita gente já falou em datas, já falaram que ele veio espiritualmente, um monte de baboseira. Mas o texto bíblico é claro. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ninguém sabe o dia e nem a hora. Isso se fala já desde que Jesus veio, se fala do fim dos tempos, né? Como eu falei no anterior, né? Não tem nenhum aqui para contar a história. Para eles, Jesus já veio. A gente não sabe quando que a gente vai morrer. Então, a gente precisa estar preparado para como se fosse hoje. Porque nenhum de nós aqui pode afirmar, amanhã eu vou amanhecer vivo. Nenhum de nós aqui. Nós não podemos ficar brincando com algo tão sério. Porque o dia ninguém sabe, mas pode ser hoje. Jesus pode não voltar nas nuvens, mas você pode partir para lá. Então é essa consciência que eu falei que a escatologia nos traz. Um alerta tão grande, tão forte, que a gente precisa estar preparado todos os dias, todas as horas. Como se Jesus voltasse agora. Então, o dia ninguém sabe. Mateus 24, 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão usando a escatologia para assustar as pessoas. E é isso que está errado. O objetivo escatológico não é esse. E as pessoas estão usando no sentido errado. Então, assustando as pessoas em relação ao fim dos tempos. Mas não é esse o objetivo. O objetivo da escatologia é apresentar a soberania de Deus. E não assustar os crentes, né? Fica pressionando, assustar os crentes com a volta do Senhor. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar a soberania de Deus. Então nós não podemos confundir. Esse tipo de ensinamento nós precisamos rechaçar. Nós não podemos também aceitar
esse tipo de amedrontamento, né? Porque não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar a soberania de Deus, né? E a importância disso na nossa vida é que nós estejamos preparados. Não com medo, que nós estejamos preparados. Porque é isso que nós precisamos estar. Jesus não vai vir buscar os medrosos. Ele vai buscar os preparados. Então, se você estiver preparado, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Se você estiver preparado, fique tranquilo. Você não precisa ter medo. Que medo, Jesus vai voltar. Não, glórias a Deus, Jesus vai voltar. Não tenha medo, não. A volta de Jesus não deve assustar ninguém. Deve ser um alento para nós. Jesus vai voltar. E que nós possamos lá no final dizer, como disse Paulo, né? Combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Mas tem 2 textos que eu acho interessantíssimos. Gálatas 2:19, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a consciência de Paulo. É Cristo que vive em mim, não sou mais eu. É Cristo. Mas a vida que eu vivo é pela fé. Livre de medos. Nós não precisamos ter medos. Nós precisamos ter fé. Se Jesus voltar, eu vou subir com ele. Acabou. Eu não preciso ter medo. Se Jesus voltar e eu ficar. Não, gente. A nossa salvação, ela é segura. Nós temos segurança na salvação. Não é frágil. A nossa salvação é firme, é consolidada na fé em Cristo. Nós só precisamos ter fé. Agora, Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é medo, não. Não precisamos ter medo de morrer. Não precisamos ter medo de Jesus voltar. O morrer é lucro, gente. Por quê? Porque daí todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor já acabou. Nós estaremos eternamente com Ele. Então nós não precisamos ter medo, né? Então os sinais dos tempos: doença, apostasia, terremoto, maremoto, guerras, perseguição, a igreja. Então tudo isso nós já estamos vivendo, gente. É os sinais acontecendo. Então já começou. Não é o fim. Porque o texto diz que não é o fim. Então nós não podemos achar que isso seja o fim. Não, não é o fim. É o começo do fim. Já começou e não tem mais o que fazer. Nós já estamos vivendo isso aqui. Sinais do fim dos tempos nós já estamos vivendo. Qual que é o próximo passo? 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. Segundo esse texto, o anticristo, o iníquo, ele vai exercer poder aqui na terra? Vai. E poder assustador. Sinais, prodígios e maravilhas. Vai acontecer através dele. A gente não pode pensar que todo o sinal, toda a maravilha, toda a cura é Deus quem está fazendo. Quando ele vier, essas coisas vão acontecer e vai ser, nossa, absurdo. Então, cuidado quem se baseia em sinais para quem está buscando sinais, prodígios e maravilhas para seguir. Nós precisamos seguir pela fé na palavra de Deus. E quem estudar a palavra, quem estuda a Bíblia, vai saber que há coisas que o diabo também faz. Qual que é a diferença? A diferença é que o Senhor faz para nos resgatar, para nos salvar. O diabo faz para enganar. Para enganar. Então essa é a grande diferença. Então nós não podemos ficar correndo atrás de sinais, de profecias, de curas, de milagres. Não, não, gente. Não é isso que norteia a nossa fé. A nossa fé tem que ser norteada pela palavra de Deus e acabou. Cremos em milagres, cremos nos dons, mas não corremos atrás. Porque aquilo que Deus tem, Ele nos alcança onde a gente está. Aquilo que Ele tem para nós Ele vai nos alcançar. Não precisa correr atrás, não. Aqui do lado tem um que vai vir visão de raio-x, eu já ouvi isso. Visão de raio-x, crentarada, tudo para lá. Gente, onde você viu isso? Não precisamos correr atrás dessas coisas. Se Deus tem algo para você, Ele vai enviar alguém aqui. A palavra, Deus vai usar alguém do nosso meio. Você não precisa ficar correndo atrás, não. Porque você pode incorrer no engano maligno. Porque Ele vai também fazer um monte de coisas. Porém, para enganar. Agora,
também, esses dias eu respondi, eu tive essa pergunta e eu vou responder aqui. O texto fala sobre aquele que o detém, né? O anticristo, tem o anticristo e o falso profeta. O anticristo, ele é um governante político que virá e vai consertar o mundo, mas ele vai se declarar Deus e vai fazer sinais. Quem que vai outorgar isso para ele? É o falso profeta, que é um líder religioso. Vai se instaurar uma religião e vai ter o falso profeta, que vai ser o líder religioso. Esse líder religioso vai outorgar para ele uma autoridade, tanto é que vai ter até uma estátua para ele. Vai fazer até uma imagem, para que todos adorem, e vão adorar, gente. No nosso país aqui, por exemplo, qual a dificuldade das pessoas adorar uma imagem? Nenhuma. Agora fizeram, por último, aqui no Brasil, uma outra imagem, né? Madre Teresa de Calcutá. Foi contemporânea nossa, mas agora já é uma estátua. Já tem devotos, né, que fala, né? Qual a dificuldade para se adorar uma imagem? Nenhuma, gente. Quando se fizer a imagem do anticristo, você acha que vai ser difícil para a turma adorar? Não vai nada, gente. Facílimo. Porque já está tudo preparado. A devoção a ídolos está de vento em popa. Está indo muito bem, obrigado. Facilidade de se idolatrar pessoas é tão fácil para nós que não vai ser difícil. Se idolatra artistas, músicos, se idolatra políticos. Nós não fazemos uma imagem dele, mas nós idolatramos. Quando vier o anticristo, que ele vai ser uma junção de resolver problemas, de sarar, de mudança, e fizer uma estátua dele, vai ser adorado com maior facilidade, porque nós temos essa facilidade em idolatrar pessoas. E, de repente, ele vai ser uma pessoa que não tem defeitos, só tem qualidades. Então, vai ser adorado facilmente. Então, o iníquo, o homem da iniquidade. Então, o que isso quer dizer? O homem da iniquidade, o iníquo. Quer dizer, o anticristo, ele vai ser um homem sem lei. Ele não vai respeitar as leis. O que o detém hoje? Entende-se, para muitos entende-se, a gente ouve falar, não, é a igreja, né? É o espírito, tá. Mas o que acontece, gente? Nesse período, a igreja vai estar aqui. Então o espírito vai estar aqui. Então não é a igreja, não é o espírito, porque a igreja vai estar aqui, não foi tirada ainda. Mas o que então que o detém? Se não é a igreja, se não é o espírito, o que o detém? Como ele é um homem sem lei, o que o detém? As leis constitucionais. Porque hoje em dia, o governante não pode fazer o que quer. Porque nós vemos o Bolsonaro sofrendo ameaça de impeachment. Quebra de decoro, né? Por quê? Porque ele não pode fazer o que ele quer, porque tem leis. E as leis constitucionais impedem o governante de fazer o que quer. Então o que acontece? Ele é um homem sem lei. Ele vai trazer o que as pessoas querem. E o que as pessoas querem? Paz e segurança. Por isso que diz, quando ouveres falar de paz e segurança, acautelai-vos, porque está próximo ao reino de Deus. Ele vai oferecer o que o mundo quer, mas vai quebrar todas as leis e a ordem. Mas ninguém vai se importar com isso porque está tendo paz e segurança. É o que o povo quer. É o que o homem quer. Há quem diga, uma grande corrente afirma isso, né? Que o que o detém são as leis constitucionais. Porque o anticristo é um homem sem lei. Ele dando o que o mundo clama, o que o mundo quer, ele terá a condição de fazer o que quiser também. Agora, quem o detém? Também é importante nós olhar isso aqui, né? Então também as pessoas entendem que é o governo constituído, o governo constitucional. Então ele vai ter um governo que vai ser mundial. Hoje, o presidente do Brasil não intervém na Bolívia, né? Porque a gente está vendo atrocidades lá, mas ninguém pode intervir porque o país é soberano.
esse tipo de governo institucionalizado, ele vai ser quebrado para instalar um governo único, mundial. Então, enquanto houver governo institucionalizado, isso ainda o detém. Quando isso for quebrado, então aí é o que ele precisa para que seja revelado, né? Então ele vai quebrar princípios, regras e tal, sem sofrer sanções ou punições. O mecanismo está montado já para o surgimento do anticristo. Não pensamos que isso ainda é algo muito distante. Outra, o anticristo e o falso profeta como que nós vamos aceitar um governo único em meio ao caos, irmãos? O caos vai fazer com que surja o salvador da pátria, digamos assim. O anticristo ele vai vir como o salvador. E, irmãos, nessa pandemia, o que nós temos visto? Que nem foi muito caos, né? Não está muito caos. Mas se controlou o povo facilmente, não se controlou? Agora, a partir de segunda-feira, vai fechar tudo de novo. E o povo está correndo para dentro de casa. Há um controle já sendo feito no povo. Não está difícil a instauração de um controle para um poder único. Tudo isso é sinais e para nós termos noção de que o surgimento do anticristo, o falso profeta, não é algo que ainda está muito difícil para acontecer tudo isso. Não, está muito fácil de acontecer, porque todos os mecanismos já estão prontos. E quanto mais caos houver no mundo, melhor é para o surgimento do anticristo. Por que ninguém resolve os problemas de caos? Por que ninguém resolve a fome da África? Por que ninguém resolve essas coisas aí? Porque o caos precisa existir para que o anticristo se manifeste. Vocês viram naquela reunião que vazaram, né? Do governo lá? O que aconteceu? O que o ministro de Relações Exterior falou? Ele falou da nova ordem mundial. Vocês pensam que está longe? Está longe não. Está tudo sendo preparado. E é já que isso surge aí, e é efeito cascata, gente. Nós vimos lá na China aqueles hospitais de campanha, né? Gente, para se construir um hospital, quantos anos leva? Nós vimos lá em 7 dias, ficou pronto. As coisas estão assim, toque de caixa. Aqui na posse. Eu passei esses dias ali em cima, não tinha nada. Passei ontem, tem um negócio quase levantado, que eu acho que vai ser o novo posto, né? O novo pronto-socorro da cidade. Tá tudo de pé, os negócios já lá. Quer dizer, tá assim, ó, para se construir as coisas. Então, provavelmente, até o final do ano nós teremos um novo posto aqui na cidade. Do jeito que está ali, a coisa está toque de caixa. Precisa acontecer essas coisas. Para que se manifeste o anticristo, vai ter que ter essas coisas. Em Mateus 24, 15 a 24. Aonde que estarão os eleitos? Aqui. Então não subiu a igreja ainda está aqui. É importante a gente não pular observar o texto, para que senão a gente acredita numa corrente teológica filosófica que não é coerente com o texto, né? Então a igreja ainda vai estar aqui. Essas coisas que foi lido, já aconteceu uma prévia. Quando que aconteceu isso? 70 depois de Cristo, com Tito Vespasiano. Aconteceu em 70 depois de Cristo. Todos esses horrores que está descrito aqui, já aconteceu literalmente aqui em 70 depois de Cristo. Jesus estava falando no ano 30, né? E aconteceu no ano 70. Então, logo depois, aconteceu essas coisas. Mas é uma prévia da grande tribulação. O sofrimento é inigualável. Mas lá também foi. Lá foi um sofrimento terrível. E aconteceu com quem? Com a igreja. Então, o que vai acontecer? O anticristo ele vai perseguir a igreja. E ele vai matar, vai haver muitos mártires. Ele vai matar muitos cristãos. Ele vai prevalecer, ele vai matar. Haverá muitos mártires ainda. Por quê? Porque ou nega Cristo ou morre. Quer dizer, você vai apostatar da fé ou você vai morrer? Então, quem não negar, morre. E vai acontecer. Está descrito. Não quer dizer, lá, ele não estava firme com Deus, ele morreu. Não, ele estava firme sim. É necessário morrer. Haverá muitos mártires ainda.
Ele vai prevalecer, mas ele vai ser um homem que vai surgir, como disse a pastora Margarete, ele vai surgir do caos entre as nações. Um homem muito carismático, que vai conquistar as pessoas de um jeito que nunca se viu, porque ele vem com todo o poder e a eficácia de Satanás. Ele é a personificação de Satanás. Então ele vai vir e vai enganar, porque é um homem carismático tal, vai enganar todo mundo. O próprio Israel vai aceitar, ele não vai aceitar quando ele for se entronizar lá e se declarar, né? Lá no terceiro templo. Aí haverá a perseguição. Mas nós precisamos saber que ele virá, a igreja vai ser perseguida, que vai estar aqui ainda. E se aqueles dias não fossem abreviados, nem os salvos suportariam. É isso. Quer dizer, quando não tiver demais, quando a perseguição tiver demais, o sofrimento, o horror tiver demais, então Jesus vem e leva a igreja. Beleza, então esse é o aparecimento do anticristo, né? Então vai ser aqui. Qual que é o próximo passo? A grande tribulação. Ele vai ser um homem carismático, tal, mas ele vai se revelar com toda a eficácia de Satanás. Ele se revelando, Apocalipse 7,14. Então, na grande tribulação, vai morrer salvos, vai morrer pessoas. E por causa da perseguição, por causa da fé. Então, é o anticristo perseguindo a igreja. O arrebatamento, há quem diga que vai ser um arrebatamento secreto. Não haverá arrebatamento secreto, gente. Que Jesus vai vir, ou deixados para trás, por exemplo. É mais ou menos aquele, sumiu um grande número, sumiu. Jesus vai voltar e todos verão, ele vai voltar, gente. O arrebatamento é diferente de quando ele volta para livrar o Israel. Então o arrebatamento da igreja acontecerá quando, em meio a todo esse sofrimento terrível da perseguição da igreja, então Jesus vem e arrebata a igreja. Esse período, gente, é onde só quem realmente conhece a palavra, está firmado na palavra, é que vai suportar. Esse pensamento de que quando o arrebatamento vai ser antes do aparecimento do anticristo, gente, esse torna a fé frágil. Esse pensamento. Por quê? Porque o cristão não vai estar preparado para o sofrimento. E quando ele vier, vai negar a fé, com certeza. Ainda mais, gente, vejam o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. A evangelização. A grande massa de evangélico conhece Bíblia? O que vocês acham? Não conhece nada, gente. Só conhece campanha disso, campanha daquilo, rosinha ungida, sal grosso, um monte de coisa. Mas vê se conhece Bíblia. Tanto é que fazem, porque não conhece Bíblia. Esse povo não vai estar preparado, gente. Quando for negar a fé, para negar a fé é isso aqui, ó. Porque não tem o conhecimento. Não está preparado para defender a sua fé. Nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé. Ainda que seja com a vida. O morrer é lucro. Se nós não tivermos essa visão, o morrer é uma tragédia. Porque, vou deixar todo o conforto aqui deste mundo. Nossa, os cristãos hoje estão sempre preparados para ter uma vida boa aqui na terra. Para que céu? Tem tudo o que quer aqui na terra? Sou filho do rei. E aí? E quando chegar o homem da iniquidade e te torturar ali e dizer, você nega a fé? Se não negar, o que vai acontecer? Vai matar mesmo. Então nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé, custe o que custar. E vai ser nesse período aqui, que nós vamos estar vivendo isso. Por isso, gente, que nós precisamos estar preparados. Estude a Bíblia. Qual que é a ênfase que nós damos aqui na igreja? Estude a Bíblia, faça seus devocionais. As pessoas estão vindo, estão se preparando, mas sabendo que uma hora a sua fé vai ser confrontada. Se Jesus não voltar, ou se você não partir antes da manifestação do iníquo, do anticristo, a sua fé vai ser confrontada. E aí? Ela vai permanecer? Ou você vai dizer, não, eu nego. Nós precisamos tomar cuidado, porque se nossa fé não tiver alicerçada, quando chegar esse período aqui, nós estamos lascados.
Gente, sofrer por Cristo não é sofrimento, é privilégio. Os apóstolos disseram assim, que eles se sentiram de ser achados dignos de sofrer por Cristo. Gente, sofrer por Cristo é uma honra. Não é ruim, não. Não é sofrimento, não é honra. Sofrer por Cristo é honra. Nós precisamos ter, é esse tipo de visão que nós precisamos ter. Que sofrer por Cristo não é sofrimento, não, é honra. Morrer por Cristo não é tragédia, não, é honra. Não quer dizer que você vai, né, passar esse momento sorrindo. Ah, que gostoso, ah, faz cosquinha. Não é isso, não. Mas é honroso você defender a sua fé. Você lutar por aquele que morreu por você. E você morrer lutando. Glórias a Deus. Nós precisamos ter essa convicção. No momento da morte, eu não nego. Eu não vou negar minha fé. Só que o que acontece? Muitos hoje negam a fé por besteiras, por uma mentira boba, por um momento de raiva, de ira. Negam a fé. Você acha que vai suportar o sofrimento? Não vai, não. Esses que negam a fé por essas besteiras que estão acontecendo aí, a hora que chegar, primeira investida já nega a fé. Saindo da tribulação, vamos para o arrebatamento. Mateus 24, 29 a 31. Vai haver sinais catastróficos do sol, lua, escurecerá, beleza. O que tem de secreto nisso aí? Nada. Todos verão. Haverá um canglor de trombeta que pela madrugada, ninguém viu nunca igual. Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quer dizer, não tem nada de secreto nisso. Então, não podemos afirmar que haverá um arrebatamento secreto. Não terá. Todos verão. É um arrebatamento da igreja que todos verão. É quando as coisas aqui estiver terríveis, então ele vem e arrebata sua igreja. Apocalipse 19, do 11 ao 23. O arrebatamento da igreja é certo, todos verão, não tem nada de secreto. Beleza. Qual que é o próximo passo? As bodas do Cordeiro, que é exclusivo da igreja. Jesus vem arrebata a igreja, leva-nos para o céu, e lá nós participaremos do novo, como diz lá o texto aos Coríntios, né? Até que nós participemos do novo com ele ali na... Então, é as bodas do Cordeiro, que nós teremos ali a ceia com o Senhor no céu. E aí vem o Armagedon. É aí que há controvérsia a respeito, mas eu vou passar a minha visão a respeito disso. Zacarias 14, do 4 ao 9. Então aqui, gente, aqui é o Armagedon. Então, o anticristo já se instalou, houve a grande tribulação, houve o arrebatamento da igreja, a igreja foi para o céu instalar as bodas do Cordeiro, e então o Senhor voltará, porque a igreja já não está mais aqui para perseguir. Os salvos não estão mais aqui para perseguir. Quem que ele vai perseguir? Israel. Ele vai se voltar contra Israel, contra a nação de Israel. E ele vai juntar todas as nações do mundo para destruir Israel. E quando isso estiver para acontecer, então vem o Senhor Jesus com todos os santos, quer dizer, os salvos que subiram, com o corpo glorificado, e então ele, com um sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. Então esse é o Armagedon. Quando tiver tudo preparado para destruir Israel, para a destruição de Israel, Jesus volta e destrói então o anticristo com o sopro da sua boca. Quer dizer, olha o poder com que Jesus volta. Ele volta com grande poder, com todos os santos, e destrói então o anticristo, o homem da iniquidade, a personificação de Satanás. Quando está tudo preparado para destruir Israel, Jesus vem, desce com os santos e salva Israel e destrói o anticristo. Aí, essa é uma guerra do mundo contra Israel. Acontecendo isso, Jesus vem, desce, destrói, né? E instaura um governo milenar, o seu reino milenar. A partir da destruição do anticristo, salvou Israel, porque o monte vai fender, eles vão fugir por ali. Destruição do anticristo. Satanás é preso. Aí se instaura o governo milenar, o reino milenar de Cristo. Então, ele vai vir reinar, e assim,
literal. O milênio é literal, é 1000 anos de paz sobre o reinado de Cristo. Mas é literal, Jesus vai reinar com os seus santos, quer dizer, os salvos que voltaram com o corpo glorificado vão estar reinando com ele. Serão os seus sacerdotes, estarão reinando com Cristo, regendo com cetro de ferro. A graça já passou. Agora, ou você serve ou você serve. Até porque Satanás está amarrado, não tem mais o tentador, né? Então vai haver paz. E quem pecar, porque deliberadamente decidiu pecar, vai morrer com 100 anos. Nesse período, quem morrer, está perdido. Porque só vai morrer por causa do pecado, porque decidiu. Vai voltar novamente, o que lá quando a gente vê Matusalém, 969 anos. Ah, sim. Então já houve milênio. Entendeu? Então vai ser instaurado novamente. As pessoas vão ter longevidade. Entendeu? Então é importante isso. Jesus vai estar reinando. Ele veio para reinar e ele não reinou. Por que ele não reinou? Porque não deixaram. Mas precisava ser assim, porque senão não haveria salvação nossa hoje, né? Agora sim, agora ele vai vir e vai reinar com cetro de ferro. Quer dizer, não tem mais a moleza que é hoje. Ah, você decide, né? Não tem mais isso não. Ou você é cetro de ferro, ou você faz ou você faz. Jesus, ele vai vir reinar sobre a terra. E então, depois do milênio, Satanás será solto, reunirá as nações para lutar contra Cristo. Quem vai se juntar a Satanás? Aqueles que não aceitaram o reinado de Cristo. Por exemplo, vocês acham que todos os que dizem crentes são salvos mesmo? Não, gente. Tem muitos que se dizem crente, mas se pintar qualquer coisa aí, tá nem aí. Escondidinho, Então, nós precisamos entender que aqui Satanás vai ser solto depois do milênio, juntar as nações e Deus vai destruir. E aí sim ele vai ser lançado, ou não só o diabo, como o falso profeta, serão lançados, Apocalipse 20, né, no lago de fogo, que essa é a segunda morte, é depois do milênio. Então, Satanás sendo destruído, né, lançado na sua condenação, então haverá daí o juízo final. Esse juízo final é para os perdidos. Não haverá salvação nesse juízo aí. Isso aí vai ser mostrado as tuas obras, o que você fez, e justificar a sua condenação. Porque ninguém, Efésios 2, 8 a 10, diz que pelas obras ninguém vai ser salvo. Pela fé. Não tiveram fé no Salvador, as obras não salvam ninguém. Vai ser mostrado as obras. Você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Então é por isso que você não vai ser salvo, porque você não creu. Você não teve fé, você não aceitou a Jesus Cristo. Então, teu lugar é lá junto com o diabo e seus anjos. Vai para lá. É uma temporadinha eterna. É eterno, não tem mais o que fazer. No juízo final, as pessoas vão ser julgadas e condenadas. Porque os salvos, eles já aceitaram a Jesus Cristo, foram arrebatados, mas aqueles que forem julgados serão condenados. Aqueles que se revoltaram contra Cristo vão ser condenados aqui no juízo final. E então haverá o quê? Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Então aqui é a eternidade com Cristo.